Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos dar início à nossa 8ª aula com vocês do 9º ano. Vamos lá, prestar atenção, tá? Pessoal, turma do 9º ano, vamos começar a nossa 8ª aula. Operações com radicais, semelhantes e não semelhantes, tá? Vamos prestar atenção. Vamos iniciar revisando as operações com radicais semelhantes, tá? Nós vamos ver hoje semelhantes e não semelhantes. Então, exemplo de radical semelhante. Para realizar a operação com radicais na adição e subtração, devemos, primeiramente, verificar se os radicais são semelhantes. Então, vamos verificar. Primeiro exemplo. 3 raiz quadrada de 2 mais 4 raiz quadrada de 2. Então, o radical aqui, raiz de 2, tá? Lembrando que para ser radical semelhante, ele tem que ter o mesmo índice, o índice é 2, e o mesmo radicando. O radicando também é 2, tá? Para que o radical de duas ou mais raízes sejam semelhantes, é preciso que o índice e o radicando sejam idênticos. A única parte que pode ser diferente é o coeficiente que acompanha o radical. Então, o coeficiente aqui é 3, o coeficiente aqui é 4. Então, nós colocamos os coeficientes entre parênteses, fazemos a soma, porque está com sinal de mais, e repetimos o radical semelhante, que é raiz quadrada de 2. Ok? Segundo exemplo, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5. Então, ó, quando não tiver número na frente, nós colocamos o número 1. Então, colocamos o número 1 aqui, aqui e aqui. Então, ficou 1 mais 1 mais 1. Deu 3 raiz quadrada de 5. Exemplo 3. 9 raiz cúbica de 11 menos 3 raiz cúbica de 11. Colocamos entre parênteses quem? Os coeficientes, que são os números, tá? 9 menos 3 e repetimos a raiz cúbica de 11. Então, 9 menos 3, 6, raiz cúbica de 11. Bom, pessoal, vamos continuar dando exemplos de operações com radicais semelhantes, tá? Raiz de A mais raiz de A. Então, ó, aqui eu considero como se tivesse 1 e 1. Então, eu somo 1 mais 1, 2 raiz de A. Somei e repeti o radical, tá? Exemplo 5, nós temos 2 raiz quadrada de x, 5 raiz cúbica de y, 8 raiz quadrada de x, menos 4 raiz cúbica de y, menos raiz quadrada de x. Então, nós juntamos os que tinham a variável x e juntamos os que tinham a variável y. Então, ó, juntando os que tinham a variável x, quem é os coeficientes? 2 menos 8, e aqui não tem sinal, eu coloquei, ó, não tem o número, não tem o coeficiente, eu coloquei 1. Juntando agora os coeficientes que tem o y. Então, eu juntei 5 menos 4. O radical semelhante ficou raiz cúbica de y. O radical semelhante aqui ficou raiz quadrada de x. Fazendo as contas, sinais iguais, eu somo 8 e 1, 9. Então, ficou menos 9. Menos 9 tirando 2. Ficou menos 7, porque o maior é negativo, tá? 5 menos 4 ficou 1. E o radical semelhante eu repeti. Ok, pessoal? Vamos para o segundo caso, pessoal. Quando os radicais não são semelhantes. Então, ó, neste caso, tiramos as raízes de cada termo e somamos ou subtraímos os resultados. Então, ó, raiz de 25, ou raiz quadrada, porque não tem aqui, não aparece o índice 2, quando não aparece a raiz quadrada de 25 mais raiz quadrada de 16. Então, somo as raízes, tá? Raiz de 25, 5, raiz de 16, 4. 5 mais 4, 9. Atenção à observação que eu coloquei aqui, pessoal. Ó. Os radicais são diferentes, portanto, não são semelhantes, tá? Aqui é raiz de 64, aqui é raiz de 36. Então, são diferentes. Raiz de 64, 8. Raiz de 36, 6. E 8 menos 6, 2.
Pessoal, vamos ver agora o terceiro caso. Vamos prestar bem atenção, tá? Os radicais tornam-se semelhantes depois de simplificados. Este é o caso mais complexo, pois é necessário simplificar os radicais. Então, atenção. Nesse terceiro caso, que temos que simplificar o radicando para que fiquem todos os radicais iguais. Então, ó, aqui nós temos um exemplo. Nós temos 3 raiz de 3 mais raiz de 12. O que é que eu vou ter que fazer com raiz de 12? Eu vou ter que fatorar esse número para poder que ele fique com o mesmo radical desse, raiz de 3 e raiz de 3, tá? Então, ó, 3 raiz de 3 mais, quando eu simplifico, esse 12 vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. Esse 2 ao quadrado, ele sai, então vai ficar 3 raiz de 3 mais, vou repetir esse aqui, ó, 2 raiz de 3. Finalmente, eu tenho os radicais semelhantes, ó, raiz de 3, raiz de 3. O que é que eu vou fazer? Vou somar e vou repetir a raiz de 3, tá? Repetindo rapidinho. Ó, fatorei raiz de 12, ficou 2 ao quadrado vezes 3. Então, esse 2 ao quadrado vezes 3, esse 2 ao quadrado saiu, cancelou a raiz, que a raiz é quadrada, ficou 2 raiz de 3. Esse 3 raiz de 3 eu estou repetindo, ó, repetir aqui, repetir aqui. Aí agora eu vou somar os coeficientes aqui, os números. 3 e 2, 5. E a raiz de 3 eu repeti. Então, pessoal, vamos continuar os exemplos com radicais diferentes, tá? Então, eles não são semelhantes. Não esquecer, sempre que os radicais forem diferentes, temos que transformar em radicais semelhantes após a simplificação dos radicais. Procedemos como no primeiro caso, efetuando a adição ou subtração. Então, ó, raiz quadrada de 8 mais raiz mais 9 raiz de 2. Raiz quadrada de 8, vou fatorar o 8, vai ficar 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2. Isso aqui está tudo dentro da raiz, tá, pessoal? Esse 2 ao quadrado sai da raiz, fica só raiz de 2. O 9 raiz de 2 eu venho repetindo, ó, tá? Quando eu faço isso, eu consegui com quê? Com que ficasse raízes semelhantes. Então, ó, 2 raiz de 2 mais 9 raiz de 2. Soma no 2 mais 9, 11. E a raiz de 2 eu repeti. Pessoal, estamos encerrando, tá? Essa nossa videoaula. Um abraço e tchau. Até a próxima. Qualquer dúvida, pelo WhatsApp, tá?